passei no meu médico, passei em consulta com o senhor, comprei o Monjaro ou então fui aí sozinho, do jeito que o senhor nunca fala pra gente fazer, comprei a caneta, dei os meus pulos e agora eu tô com ela aqui na minha casa. Mas como que eu utilizo esse tal de Monjaro? E é exatamente isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje, meus queridos. Como utilizar o Monjaro da maneira correta e como fazer a sua aplicação. Mas antes de começarmos, vou pontuar que esse vídeo é de caráter informativo. Nenhuma das informações aqui expostas devem ser utilizadas sem acompanhamento médico. Não vai fazer cagada sozinho e sair usando medicação sem saber o jeito correto, sem ter a indicação médica e sem saber se você pode utilizar. Feito esse disclaimer, vamos agora para a parte bacana. Como todos vocês sabem, falo aqui bastante sobre o Monjaro, essa canetinha aqui. Monjaro atualmente é a medicação mais moderna, mais potente em comercialização no mundo para o tratamento de obesidade. É o top 1, é o rei. Monjaro se diferencia por ser um análogo de GLP-1 e um análogo de GIP, e essa dupla ação confere muito mais potência. O Monjaro, quando você compra ele na farmácia, ele pode vir em 3 apresentações diferentes. Essas canetas unitárias, que cada caixa possui 4 canetas, a Quick Pen, que é uma caneta só com as 4 aplicações. Em alguns lugares no começo, não sei se hoje ainda se encontra, você podia comprar também o bujão da medicação, o bujão do Monjaro. Essas são as 3 principais formas que nós possuímos aí no mercado. Fora isso, você também encontra, além do Monjaro, o Zepbound. É a mesma medicação do que o Monjaro, é a tirzepatida, da mesma produtora, só que para tratamentos exclusivamente de obesidade. Aqui no Brasil isso não faz muita diferença, mas nos Estados Unidos, Europa, isso conta bastante, porque se você comprova que você tem alguma doença que essa medicação trata, o plano de saúde é obrigado a pagar por essa medicação. Então por isso que você tem o Zepbound também. Então essas são as formulações que nós temos aí do Monjaro e do Zepbound. Você também encontra nos Estados Unidos, na Europa, algumas manipulações da tirzepatida em bujãozinho. Mas hoje eu vou explicar para vocês a fórmula mais comum, o jeito mais comum, que é essa caneta aqui. Então essa é a caneta oficial do Monjaro. Como eu já disse anteriormente, você compra uma caixa onde se encontram 4 canetas dentro da caixa. Essa caixa ela pode apresentar formulações diferentes. Ela se encontra na dose de 2,5 mg, que é essa caneta aqui, na dose de 5 mg, na dose de 7,5, na dose de 10, na dose de 12,5 e na dose de 15 mg, que é a dose máxima encontrada em circulação à venda. Então você possui essas 6 apresentações diferentes. Todas elas vêm em uma caixa só, com 4 canetas. Ah, Doc, por que que sempre vem 4 canetas? Porque essa medicação, a caixa dela é feita para durar 1 mês. O Monjaro, ele é feito para ser aplicado uma vez por semana, diferentemente do Saxenda, que é feito aplicações diárias, e o Ozempic também pode ser feito diário, mas a apresentação do Ozempic é semanal. Então, o Monjaro, igual ao Ozempic, é de aplicação semanal, não há necessidade de você se furar todos os dias. Então, 4 canetas, 4 semanas, 1 mês de tratamento. Lembre-se sempre que essas medicações devem ser mantidas em geladeira. Então se você comprou e ela não veio refrigerada, fica aí a suspeita. E quando chegar na sua casa, colocar ela na geladeira. Se você ler na descrição, às vezes na bula, você pode encontrar que essa medicação ela pode estar em temperatura ambiente. Mas o porquê que às vezes eles colocam isso? Porque no lugar onde a medicação é produzida, são lugares extremamente frios. Então a temperatura ambiente são temperaturas baixas. Aqui no Brasil, se você for em Rio Preto, por exemplo, a temperatura ambiente é próximo à temperatura dos portões do inferno, que faz 40 graus na sombra, de noite. Se você deixar essa medicação fora da geladeira, você vai perder essa medicação. Então sempre mantenha essa medicação em geladeira. E por que que nós apresentamos essas doses diversas da medicação? Porque o jeito correto de se utilizar essas medicações é fazendo a progressão de dose.
por que nós fazemos a progressão de dose? Existem diversos fatores, mas não é devido a uma resistência, a uma sensibilidade da medicação, igual todo mundo pensa. São mecanismos de resposta do processo de emagrecimento que demandam a necessidade de correção de dose. Mas isso é assunto para outro vídeo ou é assunto para você perguntar para o seu médico. Então você possui essas doses diversas porque nos estudos é feito essa progressão. Você começa com a dose de 2,5 e vai progredindo à medida que ter demanda, né? Nos estudos tem progressão a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, uma vez por mês. Depende muito do objetivo, do paciente, do porquê você está utilizando essa medicação. Então agora para a parte prática da aplicação. Você vai precisar somente de 2 coisas, meu querido. Da sua caneta de Monjaro e de um álcool suave, ou então um algodão com álcool 70 para você esterilizar o local da aplicação. Os locais de aplicação são locais onde você tem quantidades maiores de gordura. Então a recomendação é sempre 2 dedos ali, 3, 4 centímetros ao lado do seu umbigo. Pegar um pouquinho, uma porção de gordura para poder fazer a esterilização, passar o alquinho ali. Limpou o local, ao lado do teu umbigo, você vai pegar a caneta. A caneta do Monjaro é uma caneta bem simples, mais simples até do que a do próprio Ozempic. Não há necessidade de se colocar agulha, pois ela já vem com uma agulha interna, muito parecida com a da Trulicity. Não sei se vocês conhecem essa medicação, que é uma das primeiras medicações que nós tivemos para emagrecimento. Então, ao pegar a sua caneta direto da geladeira, você vai retirar essa ponta da caneta. Muito cuidado ao retirar para você não estragar a agulha que está internamente. Então você só puxa no movimento simples, no movimento direto. Não puxa virando para cima, porque nisso você pode amassar a agulha ali e dificultar a aplicação. Então puxa no movimento direto. Depois desse movimento você tem que fazer a ativação da caneta. Se você observar, Renanzinho, dá um close aqui. Se você observar, aqui você tem 2 cadeadinhos, um cadeado cinza e um cadeado verde. Esse cadeado verde quer dizer que você desbloqueou a caneta. Essa aqui já está utilizada, eu não vou desperdiçar uma caneta de Monjaro para fazer um vídeo, né? Ela vai estar aqui no cadeadinho cinza, você gira para o cadeado verde. Girando para o cadeado verde, ela vai fazer o primeiro clique. Isso mostra que a caneta está ativada. Nesse momento você não aperta mais nada, você não movimenta mais nada na caneta. Você vai pegar e com esse bocal aqui, posicionar na região da aplicação. Depois de posicionado na região da aplicação, e quando eu digo posicionar, vocês coloquem e apertem para a medicação ficar em contato. A boca tem que estar em contato com a tua pele. Depois desse contato, você aperta esse biselzinho roxo. Quando você apertar esse biselzinho roxo, você vai ouvir o primeiro clique, que é o clique de ativação da medicação, que vai fazer com que esse êmbolo seja empurrado para frente, fazendo a dispensa da medicação. Nesse momento, você deve manter a agulha colocada, né? A medicação, a caneta, posicionada. Você não pode mexer. Depois ela fará o segundo clique, que é o clique de finalização. No segundo clique, após a finalização, espere aí mais ou menos uns 3 segundos, depois retire a caneta. E assim está feito a sua aplicação de Monjaro. Meus queridos, como eu disse, esse vídeo é meramente informativo. Sob hipótese alguma, utilize medicações sem acompanhamento médico. Já aproveitando para fazer o jabá, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like se você achou que esse vídeo foi de valor e te ajudou a utilizar essa medicação. Se você quiser, nós temos os links aí dos meus sites, consultas e assuntos diversos. Então, como vocês viram, é uma caneta de aplicação muito simples. A QuickPen ainda é mais fácil, só rotacionar e aplicar, só que ela já tem necessidade de colocação de agulha. E a do bujão também é muito simples. Você faz a aspiração de acordo com a dose que o teu médico te prescrever. Então são medicações extremamente fáceis de serem aplicadas e que não demandam muito cuidado, muito traquejo. São medicações que não apresentam dores, né? Quando você faz uma injeção intramuscular é comum doer. Por ser uma injeção subcutânea, ela não costuma ser uma injeção dolorida ou que cause algum incômodo. A maioria das pessoas nem percebe que a medicação foi aplicada. Então é algo muito simples de ser feito, bem indolor, então é uma caneta bem bacana. Eu particularmente adoro essa questão da dose única. Com o Ozempic é muito comum alguns pacientes errarem na colocação da dose, passarem a contagem de cliques ou errarem na hora de fazer a colocação da agulha. Então eu particularmente adoro esse tipo de injeção única que você rosqueia, aplica e pronto. Então, é uma aplicação muito bacana. Meus parabéns aí para a Lily, que é uma excelente produtora de medicações. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Monjaro, se inscreva no meu canal, deixa o like no vídeo e deixa no comentário se ficou faltando alguma dúvida para mim tirar de vocês.